Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Energia Mecânica. Hoje vamos entender sobre as causas do acidente que matou pelo menos 10 pessoas por intoxicação após a ingestão de cervejas contaminadas da cervejaria Baker e aprender quais são os cuidados que se devem tomar na seleção de materiais para a fabricação de tanques de inox para cervejarias. Inscreva-se no canal e vamos lá! O caso começou a ser investigado em janeiro de 2020, quando várias pessoas em Belo Horizonte começaram a apresentar sintomas comuns. Os sintomas eram náuseas, vômito e dor intestinal. Algum tempo depois, as famílias das vítimas indicaram que os sintomas dos seus familiares começaram a aparecer após a ingestão de uma cerveja produzida em BH. Logo após essas alegações, começaram as suspeitas e investigações em torno da cervejaria Baker. Mas para entendermos melhor este acidente que matou 10 pessoas e deixou outras 16 hospitalizadas, temos que entender como é fabricada a cerveja e quais são os ingredientes dessa bebida consumida ao redor do mundo. Os ingredientes básicos de uma cerveja são água, que representa 90 a 95% da composição da cerveja. Malte é o grão que irá fornecer o açúcar que será usado como alimento para as leveduras durante a fermentação da cerveja. Lúpulo, planta da mesma família da maconha, responsável pela intensidade do amargor e do aroma da bebida. E as leveduras, que é o tipo de fungo que é responsável pela fermentação da cerveja. É a levedura que vai se alimentar do açúcar fornecido pelo malte e transformá-lo em álcool e gás carbônico. De forma simplificada, a produção da cerveja é dividida em duas etapas, a etapa quente e a etapa fria. Após a seleção dos ingredientes que serão usados na preparação da cerveja, iniciamos a etapa quente. Na panela de mostura são adicionados água e malte. Nessa panela existe uma fonte de calor e um misturador para homogeneizar a mistura. O produto deste processo será um líquido açucarado composto de água e malte, chamado de mosto. Depois da homogeneização, essa mistura vai para a segunda panela. Essa nova etapa do processo de fabricação se chama clarificação e filtragem. É nessa panela que vai ocorrer a filtragem do chá de malte. No fundo dessa panela existe uma peneira, então somente parte líquida da mistura conseguirá acessar o fundo da panela. Depois que o líquido é todo filtrado, a parte líquida que está no fundo da panela é bombeada para o próximo reservatório. Este novo reservatório é chamado de panela de fervura, e como o próprio nome já diz, é onde o mosto vai ser fervido. E nessa mesma panela ocorre a adição dos lúpulos, que é o tempero da cerveja. Terminando a fervura, o mosto vai passar por um equipamento chamado de chiller. E é aqui que terminamos a etapa quente e iniciamos a etapa fria. Este chiller possui um tanque que armazena o fluido frio que vai trocar calor com o mosto. No caso da cervejaria Baker, o fluido frio encontrado no chiller era o dietileno glicol, que serve para refrigeração, porém é tóxico quando ingerido. Então o mosto que está quente vai passar por tubulações em um sentido e no sentido contrário irá passar este fluido frio, ambos em tubulações diferentes, mas com tubos sempre em contato um com o outro, para ocorrer a troca de calor. O mosto irá perder calor para o fluido frio e com isso a temperatura do mosto irá diminuir. Em seguida, o mosto que agora está com a temperatura mais baixa vai para o tanque de fermentação. É neste tanque onde são adicionadas as leveduras para ocorrer a fermentação da cerveja. Este tanque tem sua base cônica para facilitar a retirada do fermento depois que a cerveja já estiver pronta. Para manter a temperatura do mosto baixa, esses tanques de fermentação possuem uma dupla camada, e entre essas camadas é soldada uma serpentina na parede interna do tanque de inox. E é por essas serpentinas que passa o fluido frio. Este fluido frio que será responsável por manter a temperatura adequada do mosto para ocorrer o processo de fermentação. Foi justamente nessa etapa onde ocorreu o vazamento do dietileno glicol para dentro do tanque onde fica a cerveja. Após a fermentação, é retirado o fermento e a cerveja estará praticamente pronta. O dietileno glicol vazou de dentro das serpentinas para dentro do tanque através de um furo que apareceu após uma solda feita na interface tanque e trocador de calor. A empresa que fabricou esses tanques de inox acabou recebendo parte da culpa pela tragédia. Apesar do erro ter sido causado pela fabricação incorreta dos tanques, o acidente poderia ter sido evitado se, ao invés de utilizar dietileno glicol ou monoetileno glicol, ambos tóxicos, tivesse sido utilizado uma outra substância que não fosse tóxica para o ser humano. Mas vamos nos concentrar na fabricação dos tanques de aço inox. O aço inox é muito utilizado na indústria de alimentos.
Ele também oferece muito mais segurança em razão da facilidade de limpeza e da manutenção de higiene, evitando contaminações através do contato com micro-organismos e substâncias estranhas. O aço inox, além da higiene, é um tipo de material que oferece boa resistência mecânica, mas ele é muito conhecido pela sua resistência à corrosão, daí vem o nome inoxidável. O aço inox nada mais é do que uma liga de ferro, carbono e cromo, mas com uma concentração mínima de 10,5% de cromo. Apesar deste metal ser chamado de inoxidável, é justamente o fenômeno de oxidação do metal que o torna resistente à corrosão. Ficou um pouco confuso, né? Vou explicar melhor. Com exceção de alguns metais, a maioria dos metais em contato com a umidade oxidam. Oxidar nada mais é do que o metal estar voltando para o seu estado natural novamente. Por exemplo, na natureza não existe aço ou ferro em forma de metal. Seu estado natural é em minério de ferro, que quimicamente podemos dizer que é o óxido de ferro. Então o que o ser humano faz é retirar o oxigênio deste óxido para tentar deixar o ferro o mais puro possível. Porém, depois do processo de transformação de minério de ferro para aço ou ferro fundido, a liga ferrosa, se nada for feito para impedir, vai voltar para seu estado natural novamente, que é óxido de ferro, que basicamente é a ferrugem. Por isso que normalmente pintamos os objetos feitos de liga de ferro justamente para proteger a superfície do metal do oxigênio e da umidade contidas no ar. Além da pintura, existem outras formas de proteger o aço da oxidação. Uma dessas maneiras é adicionando cromo em pelo menos 10,5% de concentração. Fazendo isso, a liga ferrosa será composta de carbono, ferro e cromo, conhecida como aço inox. Mas como o cromo vai ajudar no combate à oxidação? É justamente aí que existe uma contradição. O aço inoxidável se protege contra a oxidação oxidando. É isso mesmo que eu disse, eu não estou doido. Acontece que o cromo que existe nesse metal, quando em contato com o oxigênio e a umidade do ambiente, vai oxidar e formar uma camada de óxido de cromo na superfície do metal. Mas ele não formará apenas óxido de cromo, mas também um pouco de óxido de ferro também irá se formar. Mas mesmo assim, essa camada de óxido de cromo que forma na superfície é suficiente para formar uma camada protetora de cerca de 3 a 5 nanômetros de espessura. Essa camada irá se aderir fortemente à superfície do aço e irá protegê-lo contra a oxidação. Esse fenômeno é chamado de passivação, e justamente por causa deste fenômeno que utilizamos aços inoxidáveis para a fabricação de utensílios que irão entrar em contato com alimentos. Mesmo existindo uma diversidade grande de classificações de aço inox, podemos dividir de uma forma simplificada os aços inoxidáveis em dois grandes grupos, a série 400 e a série 300. A série 400 é a dos aços inoxidáveis ferríticos, aços magnéticos que possuem estrutura cúbica de corpo centrado. Basicamente são ligas de ferro, carbono e cromo. A série 300 é a dos aços inoxidáveis austeníticos, aços não magnéticos com estrutura cúbica de faces centradas. Basicamente, liga de ferro, carbono, cromo e níquel. Os aços inox da série 400 podem ser divididos em dois grupos. Os ferríticos, que apresentam teor de cromo mais alto e teor de carbono mais baixo, e os martensíticos, que possuem teor de cromo mais baixo e o carbono mais alto. Os aços inox martensíticos possuem uma quantidade de carbono e cromo suficiente para a transformação da ferrita em austenita em altas temperaturas. Se esse resfriamento for feito de forma rápida, a austenita irá se transformar em martensita, que é uma fase metastável rica em carbono, dura e frágil. Esses aços são fabricados com estrutura ferrítica, que possui boa ductilidade e, consequentemente, baixa dureza. Somente depois de feito o tratamento térmico de têmpera que este aço terá a microestrutura martensítica. Entre os aços inoxidáveis martensíticos, o mais conhecido é o WISE 420. Ele possui 12% de cromo e 0,35% de carbono. Devido à alta dureza deste material, ele é muito utilizado na fabricação de facas e instrumentos cirúrgicos. Os aços inox ferríticos, em geral, possuem uma quantidade de cromo maior e menor quantidade de carbono, quando comparados com os martensíticos. O mais popular dos aços ferríticos é o WISE 430. Com cromo superior a 16%, é um material com ótima resistência à corrosão. Ele também possui boa ductilidade, que te permite ser utilizado em processos de estampagem. Porém, estampagens muito profundas não podem ser conseguidas com este tipo de aço. A maior limitação para a utilização do WISE 430 é a sua má soldabilidade.
As soldas feitas neste material são frágeis e de menor resistência à corrosão. Isso ocorre devido ao crescimento de grão na zona termicamente afetada e à precipitação de carboneto de cromo que ocorre nessa região. Esse tipo de aço é muito utilizado na fabricação de talheres, geladeiras e elevadores. O aço inoxidável austenítico é da família 300. Ele é fabricado adicionando certas quantidades de níquel na liga de aço inoxidável. Isso torna estável a microestrutura austenítica na temperatura ambiente. Como consequência dessa nova microestrutura, esse aço inox formado não é magnético e os átomos se organizam em outro formato de célula unitária. Eles deixam de se organizar como uma estrutura cristalina CCC para se organizar como uma estrutura cristalina CFC. Isso vai influenciar na ductilidade do material, pois a estrutura CFC possui mais planos de escorregamento do que a estrutura CCC, e quanto mais planos de escorregamento, maior vai ser a facilidade das discordâncias se movimentarem dentro do material e, consequentemente, terá mais plasticidade. Por isso que esse tipo de material, dentre os inox, são os mais recomendados para trabalhos de estampagem. O mais popular desta categoria de aços austeníticos são os da classe AISE 304. Sua composição química é de aproximadamente 18% de cromo e 8% de níquel, e um máximo de 0,8% de carbono. Eles apresentam uma resistência à corrosão muito boa, elevada tenacidade e boa soldabilidade. Devido ao fato de sua estrutura cristalina ser CFC, este tipo de aço não apresenta uma transição dúctil frágil, sendo assim muito utilizado na construção de equipamentos que irão trabalhar em baixas temperaturas, ou seja, em aplicações criogênicas. Esse tipo de material é muito utilizado na fabricação de utensílios domésticos e também na fabricação de equipamentos industriais. Uma de suas aplicações é na fabricação de tanques de fermentação de cervejarias, o mesmo equipamento em que ocorreu o acidente na cervejaria Baker. Agora, considerando que o fabricante dos tanques utilizado pela cervejaria Baker utilizou o material recomendado para a fabricação dos tanques, o que poderia ter acontecido para ocorrer o vazamento dessa substância para dentro do tanque? Bom, apesar dos aços inoxidáveis AISE 304 serem conhecidos por apresentarem uma boa soldabilidade e uma resistência à corrosão muito boa, deve-se tomar cuidado na utilização deste material quando formos fabricar algum produto. Acontece que, a depender das condições de aplicação deste aço, ele pode sim vir a sofrer corrosão. Um dos problemas enfrentados pelo AISE 304 é o da ação corrosiva provocada pelo cloro. Dependendo da concentração de cloretos no meio e da temperatura e do pH, 3 formas de corrosão podem ocorrer: por pits, por frestas e corrosão sob tensão. A corrosão por pits e a corrosão por frestas são formas de corrosão localizadas e são bastante parecidas em seus mecanismos de propagação. Este tipo de corrosão ocorre quando íons halogênios, elementos localizados na família 7A da tabela periódica, entram em contato com aço em soluções neutras ou ácidas e em temperaturas superiores a 35 graus. Mais de 90% das vezes, esse tipo de corrosão são causadas pela presença do elemento químico cloro. Este elemento pode aparecer na cerveja por causa de resíduos de cloro nas águas de mostura ou lavagem, e também pode ser devido aos enxágues ineficientes em tanques, encanamentos e nas tubulações por onde a cerveja passa. O clorofenol faz parte do grupo de impurezas na cerveja e sua origem também pode ser externa. Pode vir das matérias-primas ou materiais de embalagens com clorofenóis. Os métodos usuais para evitar esse tipo de corrosão em equipamentos são: evitar a concentração destes íons halogênios, que nem sempre é possível; aumentar o pH da solução; manter a concentração de oxigênio alta para aumentar o fenômeno de passivação do aço inox; trabalhar com temperaturas o mais baixo possível. Para evitar esse tipo de corrosão, é muito comum a utilização dos aços inoxidáveis da família AISE 316, que contém de 2 a 4% de molibdênio. Acontece que o molibdênio ajuda o aço inox a resistir a esse tipo de corrosão provocada pelo cloro. Já para ocorrer a corrosão sob tensão, precisamos que aconteça 3 coisas simultaneamente. Precisamos de um meio agressivo, que normalmente é causado pelo cloro.
tensões no aço inox que pode ser causada pelo ciclo térmico de soldagem e temperaturas acima de 45 graus. Normalmente, esse tipo de corrosão começa por pitch e depois se propaga em forma de trinca, gerando assim vazamentos até ocorrer a falha catastrófica. Os aços inox austeníticos são mais susceptíveis à corrosão sob tensão, já os aços inox ferríticos são mais resistentes a este tipo de corrosão. Os principais meios para controle da corrosão sob tensão são reduzir tensões no material, podendo ser por meio de redução de concentradores de tensão ou até mesmo cuidado maior no momento da soldagem. Cuidado com o acúmulo de espécies químicas nocivas no material e utilização de ligas menos suscetíveis a este tipo de trinca. Uma coisa que esses três processos de corrosão têm em comum é que os três precisam de ambientes com temperaturas de pelo menos 35 graus para acontecer. Só que o vazamento ocorreu no tanque de fermentação, que é justamente a etapa fria do processo. Esses problemas citados anteriormente seriam uma boa explicação para a falha somente se o vazamento tivesse ocorrido em alguma etapa quente do processo. Mas como não foi, talvez seja improvável desse tipo de corrosão ter sido responsável pelo furo por onde vazou o dietileno glicol, já que uma das condições necessárias para ocorrer este tipo de corrosão é ter temperatura ambiente acima de 35 graus. Então, qual seria a explicação para o surgimento do furo que causou o vazamento dessa substância? Uma outra hipótese que pode ser levantada para explicar a causa do furo no tanque é a corrosão intergranular. Esse tipo de corrosão pode ocorrer tanto no aço inox AISE 304 quanto no AISE 316. Isso ocorre devido ao fenômeno de sensitização. Este fenômeno surge quando estes materiais são submetidos a temperaturas entre 450 a 880 graus Celsius. O carbono e o cromo se combinam e se precipitam como carboneto de cromo. Essa precipitação ocorre preferencialmente nos contornos de grão do material, o que provoca um empobrecimento de cromo nas regiões adjacentes dos mesmos. Essa região pode ficar com quantidades de cromo tão baixas que esses locais já não terão a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis. Portanto, essas regiões não serão mais aço inox, sim aços ao carbono, que enferrujam em contato com a umidade. E como dito anteriormente que 90% da cerveja é composta por água, temos os ingredientes certos para ocorrer a oxidação do aço inox. Beleza, mas de onde viria a fonte de calor de 450 a 880 graus Celsius necessários para ocorrer a sensitização do aço inox? Então, como o tanque de fermentação foi soldado para as instalações dos trocadores de calor e o problema apareceu justamente onde foi feita a solda, temos aí uma fonte de calor que forneceria facilmente essa temperatura para as regiões próximas ao cordão de solda, e uma possível explicação para o vazamento causado pelo furo na parede do tanque. Para evitar esse tipo de corrosão nos aços inoxidáveis austeníticos, uma solução óbvia é reduzir a quantidade de carbono, já que o motivo pelo qual ocorre tal problema é a precipitação do cromo como carboneto nos contornos de grão. Em outras palavras, para cada 6 átomos de carbono, precisamos de 23 átomos de cromo para ocorrer a formação do carboneto. É quase a proporção de 4 átomos de cromo para 1 de carbono. Então, para evitar esse tipo de problema, é recomendado utilizar as ligas AISE 304L ou 316L. Esse sufixo L é empregado para indicar que esse tipo de aço tem uma quantidade de carbono baixa, inferior aos dos aços AISE 304 e 316. Essa composição de carbono é de no máximo 0,03% de carbono. Então, com concentração de carbono menor, você consegue evitar a precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão, pois a quantidade de carbono que irá reagir com o cromo será muito menor utilizando este tipo de aço. Pessoal, eu não sei se a perícia chegou a investigar o motivo pelo qual a solda influenciou metalurgicamente no aço inox para ter ocorrido este furo por onde o dietileno glicol vazou. Pelo menos em minhas pesquisas eu não encontrei tal informação. Por isso, o intuito desse vídeo não é afirmar qual seria o erro de fabricação dos tanques de inox, e sim levantar possíveis hipóteses que seriam plausíveis para tal ocorrido.
O objetivo deste canal é trazer conhecimento de engenharia de forma didática e aplicada ao nosso dia, sendo por meio de notícias que impactaram o Brasil ou o mundo ou por algo comum ao nosso cotidiano. Então, se você é um profissional da área, um estudante ou até mesmo um curioso sobre tais assuntos, não deixe de se inscrever no canal, pois é através do apoio de vocês que eu tiro a minha motivação para fazer mais vídeos como este. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueça de ativar as notificações. E nos seguir no Instagram. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.